Toda vez que a gente se encontra numa situação, num acontecimento que envolve, por exemplo, a negociação política, que envolve, por exemplo, o ambiente de negócios, ou o nosso próprio ativismo numa organização de militância política, a gente se depara com uma pergunta fundamental. O que está acontecendo aqui? Goffman definiu essa pergunta como sendo fundamental para aquilo que ele falou de definição da situação. Eu já dei aula sobre isso e você pode conferir. Só que para o primeiro impulso, o primeiro ato que você faz diante dessa pergunta, para dar curso às ações, às suas próprias ações, você faz a partir de uma certa perspectiva, que Goffman chamou esquemas primários. Esse é o tema do vídeo de hoje, em que a gente vai discutir, apresentar mais ou menos o que Goffman procura trazer com esse seu tema esquemas primários. O que nós temos aqui de fundamental quando Goffman trata sobre a ideia de esquemas primários? Por que traz essa ideia de esquemas antes de mais nada? O que entendemos por esquemas, né? Por que Goffman traz essa ideia de esquemas? O Goffman vai identificar os esquemas como sendo a possibilidade que o indivíduo tem, no contexto das relações sociais, para reconhecer um determinado acontecimento, né? Para reconhecer um determinado acontecimento. Reconhecer esse determinado acontecimento implica, antes de mais nada, você ter uma noção sobre o que está acontecendo, né? Para você ter uma noção de que você está acontecendo, então você parte a partir de alguns esquemas de interpretação do que está acontecendo. E a partir desse esquema, dessa perspectiva de interpretação da realidade que está ocorrendo naquele devido acontecimento, que como vai chamar esquemas primários. Por que primário? Porque a aplicação é considerada pelos aplicados como não dependesse de qualquer outro acontecimento anterior, né? Quer dizer, nós interpretamos aquela situação, naquele instante, no curso normal dos acontecimentos, a partir da nossa própria posição naquele acontecimento, naquela situação, naquele conjunto de relações sociais, ou melhor, naquele curso de relações sociais, e partimos do pressuposto, nós na interação, de que essa interpretação não ocorreu antes, mas ocorre imediatamente no momento em que a gente se insere na relação, numa dada relação. Por isso, Goffman vai dizer que esquema primário ocorre quando a aplicação é considerada pelos aplicados como não dependendo de qualquer interpretação anterior, né? Pensa que converte em algo significativo aquilo que poderia ser algo desprovido de significação. Então, o que possa aparentar não ter nenhum significado, nós, durante o processo das nossas interações sociais, no curso dos acontecimentos, onde mantemos as nossas relações sociais, nós atribuímos significados, mesmo aquilo que aparentemente poderia parecer não ter nenhum significado, porque tem a ver com a forma como nós interpretamos aquele acontecimento, aquela situação. Não sei se deixei claro. Os esquemas primários, eles são primários. Os esquemas nos permitem, antes de mais nada, identificar um determinado acontecimento, determinar, né? Reconhecer um determinado acontecimento a partir de alguns esquemas de interpretação, a partir de uma perspectiva de interpretação. Esquema tem a ver com perspectiva, é preciso deixar claro. Quando falamos esquemas primários, estamos a falar primeiras interpretações, primeiro ato interpretativo em relação, através da qual a gente se insere numa dada relação social. Eles são primários porque parte da ideia de que a interpretação que fizemos não depende de nada que aconteceu antes, mas o que está ocorrendo exatamente naquele espaço onde a gente se encontra em relação. Entendemos? Vamos supor, por exemplo, que você é um homem de negócios, né? Você chega, vamos lá, vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você vai à procura de emprego. Então, você chega na empresa, a primeira coisa que encontra são pessoas lá, independente do que são aquelas pessoas, ou seja, outras pessoas que vêm procurar emprego, seja um agente de recursos humanos, seja o porteiro, seja o segurança, enfim, está acontecendo qualquer coisa naquele espaço onde você se dirigiu para procurar emprego. Quando você vai para lá, a primeira coisa que te aparece na sua mente é uma pergunta fundamental, como falamos no vídeo passado. O que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui é uma forma que você
conquista para poder definir a situação, definir aquela situação ali em específico, né? Com aquelas diferentes posições psicológicas que se encontram naquele espaço, naquele determinado espaço onde você vai procurar o seu emprego e vai dar a sua primeira entrevista de emprego, né? Então a pergunta é essa, então você monta um esquema, você parte de uma perspectiva de interpretação do que está acontecendo, né? É preciso dizer aqui que quando Erving Goffman parte de uma perspectiva racional das ações humanas, né? Os seres humanos, eles são racionais no percurso das relações sociais que estabelecem num dado percurso do acontecimento, né? Então esse é o primeiro aspecto que é fundamental a gente ter em conta. E quando você monta esse esquema de interpretação, você identifica as diferentes possibilidades. Tem lá o porteiro, de certeza está protegendo, tem lá outras pessoas, você procura saber mais ou menos o que aquelas pessoas estão a fazer, você interpreta o que são aquelas pessoas, se estão numa mesa, estão numa sala de espera no canto, naquela sala, mas num canto ali específico onde as pessoas esperam serem chamadas, você pode partir do princípio, do pressuposto de que aquelas pessoas são também os seus concorrentes na entrevista, ou podem ser outras pessoas que vêm conhecer, que vêm visitar os seus amigos, que vêm reclamar algum aspecto da empresa. Enfim, a realidade já está lá posta. Então, todo esse esforço que você faz para definir aquela situação é através de esquemas primários. Aquela situação se dá naquele instante em que você se encontra ali interação, né? Eles são primários porque parte da ideia de que a interpretação que fazemos não depende nada do que ocorreu antes. Vamos supor que durante o processo você estava num Uber, né? Você estava num Uber em direção à empresa onde você vai dar a sua primeira entrevista para trabalhar nessa dada empresa. Você com o Uber já é outro quadro de participação. Você no Uber já é outro quadro de participação, um tipo específico, uma forma, um curso dos acontecimentos diferente do que você vai encontrar na empresa. Não sei se está entendendo aqui. Porque quando você está no Uber, é uma outra situação. As conversas vão ser outras. As definições da situação que você faz tem a ver com aquela situação específica. O que é? O Uber chega, você entra, se depara com o Uber e entra lá e a partir de lá o curso do acontecimento vai se dar a partir daquela sua relação social que estabelece entre você e o motorista, né? E todo o conjunto de aspectos que envolve o Uber, seja GPS, enfim, todo um conjunto de elementos que constituem aquele ambiente em que você se encontra. Mas esse ambiente é só um ambiente específico e que retrata apenas retrata apenas um ambiente diferente daquilo que você espera. Como o foco aqui, né, o foco da nossa observação, enquanto observadores, enquanto pesquisadores, enquanto investigadores, enquanto sociólogos, ele tem a ver com a empresa e a forma de recrutamento da empresa, tem a ver com o seu processo de estar e ser naquela empresa para poder ser recrutado como um mais novo profissional daquela empresa. Então, a nossa observação, a realidade vai se estabelecer exatamente ali, né? A realidade não é onde você estava com o Uber, né? Quando você estava com o Uber em direção à empresa. A realidade é ali na empresa. O que você estava com o Uber, quando você estava com o Uber durante a viagem para a empresa, é outra realidade, né? É um outro quadro de participação, né? Então, o que nos interessa como observadores é esse quadro de observação, esse quadro de participação que se estabelece exatamente nesse espaço. Entendemos até aqui? Então, toda a interpretação que a gente faz naquele espaço não tem nada a ver com o que ocorre durante a sua viagem no Uber. O mesmo ocorre, por exemplo, quando você fica lá na sala de espera com aquelas outras pessoas. Vamos supor que você é um tímido, fica no seu canto apenas no celular, não é? Mas, a partir do momento que você é chamado para entrar na sala da profissionais de recursos humanos, lá é outra realidade, né? Ali é o outro quadro de participação, né? Mas você já vai com uma definição, com um esquema já elaborado,
né? Com um esquema já é elaborado, porque você já interiorizou as condições de relações sociais que se estabelecem ali naquele espaço em específico, né? O que ocorre é que de lá parte para uma outra realidade que você também vai ter que definir, que vai montar um esquema que vai definir uma situação a partir daquela relação que você estabelece entre você e o agente de recursos humanos que está no processo de recrutamento, você como um pretendente de novo empregado, de novo profissional da empresa. Né? Entendemos até aqui, acho que está claro o que significa, porque que são esquemas, né? Por reconhecer um determinado acontecimento, e porque são esquemas primários, porque atribui significado durante o processo de relação social estabelecida, e a interpretação que fazemos daquele acontecimento não tem nada a ver com o que aconteceu antes. O aconteceu antes é o outro domínio de quadro de participação, tá certo? Espero que esteja claro aqui, e esse é um dos fundamentos importantes. Então, mas o que o Goffman vai dizer é que existem graus de esquemas primários, né? Existem dois níveis de esquemas primários. Existem aqueles esquemas que são apresentados como conjunto de regras, entidades e postulados, mas também aqueles que parecem não apresentar nenhuma forma articulada, né? Então existem duas formas. Existem esquemas, existe um grau, um nível de esquemas, um conjunto de esquemas que são apresentados como um conjunto de entidades, né? Regras, postulados, que se estabelece a partir do momento em que a gente se encontra na relação, mas também existem aquelas que parecem não apresentar nenhuma forma articulada de gestão de relações sociais do ponto de vista desse caso, né? O Goffman vai dizer que são ações oficiais, né? Ações intencionadas oficiais. Esses postulados na empresa, por exemplo, já existe, na empresa onde você vai ter a sua primeira entrevista como novo membro, como um potencial, né? Um novo profissional da empresa. Lá já tem regras, já tem postulados, já tem entidades específicas que vão fazer parte do seu próprio esquema, vai fazer parte da sua própria perspectiva de interpretação dos acontecimentos, né? As entidades são a gestora de recursos humanos, tem lá o guarda, né? O oficial oficial da segurança, tem lá os outros elementos, enfim, todo um conjunto de regras, entidades e postulados que você precisa dominar para dar coerência à sua própria... Você precisa dominar, e você domina a partir da sua própria perspectiva, né? Domina a partir da sua perspectiva, e dominando essa perspectiva você estará competente o suficiente, o nível, o quanto você domina ou não, vai influenciar a sua própria competência nas relações sociais ali estabelecidas. Tá entendendo? Então existem essas duas regras. De qualquer forma, independente do grau, né? Seja conjunto de regras, entidades e postulados, seja a não existência de qualquer forma articulada no conjunto das relações sociais em determinado espaço, seja num nível ou no outro, o fato é que esses grupos, esses esquemas primários permitem que o usuário, aquele que usa esse esquema, você que está lá diante das relações sociais, diante do acontecimento que tem a ver com o recrutamento de novos profissionais para a empresa, né? Então permite o usuário localizar, perceber, identificar e etiquetar um número infinito de ocorrências, né? Independente do nível de esquemas, do grau de esquemas primários, ou de qualquer forma, esses esquemas permitem que o usuário possa localizar, perceber, identificar e etiquetar um infinito número de ocorrências. Quando você chega lá naquela sala, naquela empresa, abre a porta, né? Você logo se depara com uma nova realidade, um outro acontecimento, né? Um novo curso de acontecimento, um novo conjunto de relações sociais que é a empresa, né? Então você vai ter que identificar
identificar, etiquetar e perceber e localizar um número infinito de ocorrências. Primeiro você vai à percepção, você vai ter que se apresentar, ao se apresentar você espera um certo comportamento dos agentes da recepção e você estabelece ali uma relação, depois dali você pode ser levado a uma sala de espera, você vai ser recebido por outras pessoas, que vai encontrar outras pessoas, enfim, vai ver pessoas passando de um lado para o outro, pessoas entrando e saindo, enfim, aquele espaço, só naquela empresa já está um conjunto de ocorrências que você precisa etiquetar, que você precisa identificar, porque é a condição da sua competência no exercício das relações, no exercício das suas próprias ações naquela relação, entendemos? Então, esse é o conjunto infinito de ocorrências. Existem várias ocorrências, né? Você pode isolar cada ocorrência possível. Alguma pessoa que sai e entra, alguma pessoa que reclamou, alguma pessoa que chegou e perguntou se o chefe estava, alguma pessoa que te olhou mal do ponto de vista racial, por exemplo, né? Se você é um negro, chegou lá e é olhado de uma forma esquisita com uma outra pessoa ali, depois tem um grupo de pessoas lá conversando, depois tem alguém falando ao telefone, depois tem a recepcionista ou o recepcionista apontando, indicando o RH que você já chegou. Então são um conjunto infinito de ocorrências que se estabelecem, que se dão naquele acontecimento em curso. Naquele acontecimento em curso. Então, esquemas têm a ver, independente do grau dos esquemas, se é carregado de regras, de postulados, ou se é um aspecto, ou se é um conjunto que não apresenta, um conjunto de relações que não apresenta uma forma articulada de gestão, por exemplo, não oficial. Então, tudo, de qualquer forma, você é obrigado, você precisa gerir aquela situação, você precisa definir aquela situação, você precisa você precisa usar os esquemas primários. Estamos entendidos? Esse é um aspecto, acho que é fundamental a gente ter em consideração. Mas depois tem um outro nível de interpretação dos esquemas sociais de Goffman, que tem a ver com classes de esquemas primários, né? As diferentes classes que caracterizam o esquema primário. Já dissemos que o esquema é primário porque nós tomamos significados no curso dos acontecimentos ali ocorrendo, né? Independente do que aconteceu antes, né? Você interpreta aquela situação como se o que estivesse ocorrendo ali não tivesse nada a ver com o que aconteceu antes, né? O acontecimento se dá naquele instante em que você se encontra lá em exercício, né? Em exercício. Então, Goffman vai dizer que existem também, para além de graus de esquemas primários, existem também classes de esquema primário. Existem classes de esquema primário. Esses esquemas primários, Goffman vai dizer que podem ser naturais e também sociais, né? Os naturais, que são aqueles esquemas primários que não são dirigidos, primeiro, né? Que não são orientados, que não são animados, que não são guiados. Trata-se de um tipo de esquemas puramente física e biológica. Parte do pressuposto, não princípio, mas pressuposto, de que aquelas ações ocorrem independentemente da inteligência humana, né? Independente da inteligência humana. Isso é fundamental a gente perceber antes de mais nada. Aquelas ações que independem das ações da inteligência humana, seja nossas próprias, seja através de nós mesmos, de nossos próprios comportamentos, seja através de comportamentos externos, como a situação de tempo, essas ações elas ocorrem independentemente das nossas próprias inteligências. São ações guiadas. São ações guiadas porque são ações não guiadas, são ações não guiadas, não dirigidas, que acontecem porque acontecem, né? E, por exemplo, a situação de tempo que é apresentado, como Goffman dá esse exemplo, né?
que é apresentado num boletim informativo meteorológico, seja da rádio ou da TV, né? Principalmente da TV que você vê todo um conjunto de todo um conjunto de artefatos que são usados pelo apresentador para dar informação sobre o tempo. Aquelas informações que ela dá sobre o tempo não tem nada a ver com esquemas primários, com esquemas primários naturais. Os esquemas primários naturais é o próprio tempo, ele próprio, né? É a própria condição do tempo. Chuva, sol, neblina, neve, enfim, todas aquelas informações que a gente acompanha, ciclones, enfim, inundações, todo um conjunto de ações que ocorrem sem inteligência humana, né? Então esse Goffman chamou como sendo esquemas primários naturais. Então existem esquemas primários sociais que nem na verdade contrário, né? que é uma classe contrária dos esquemas naturais. Os esquemas sociais envolvem a vontade, o objetivo e a orientação e a inteligência do homem, né? São aqueles esquemas que envolvem a nossa própria direção da nossa própria conduta, que a gente controla ou quer controlar ou precisa controlar a partir da nossa própria inteligência. Por isso são ações, por isso os esquemas primários sociais envolvem ações inteligentes, ações orientadas, tem a ver, na verdade, com o agenciamento. Uma inteligência de um agente envolve o agente, né? Aquele que controla, aquele que procura controlar as suas próprias ações de modo que a sua performance na relação seja considerada como válida. Esse agente é um agente, na verdade, um agente vivo. Se Goffman diz que é um agente vivo, pode não ser o homem, pode ser os animais, o leão, pode ser o coelho, pode ser o pombo. Estou dando aqui alguns elefantes, estou dando aqui alguns animais que, por exemplo, podem ser usados no circo a partir de certos treinamentos em que eles podem eles podem agir, né? Eles podem agir a partir das condições expostas no circo, por exemplo, né? Então, esses também são ações, esses também fazem parte, são agentes vivos. Mas, vou dizer, esses agentes, apesar de envolver os agentes vivos, o homem é o principal agente vivo que tem que se envolve, que as suas ações envolvem-se nos esquemas primários sociais, né? Então entendemos, não as ações, os esquemas primários sociais envolvem a nossa vontade, a nossa intencionalidade, né? Envolve a inteligência de um agente vivo. Esse agente vivo pode ser tanto o homem como os animais. Entretanto, o homem é o elemento principal, é o principal elemento que se pode observar com regularidade esses esquemas primários sociais. Então, como eu disse, os esquemas sociais, ele tem a ver com a forma como o agente vive, tem a ver com a vontade, tem a ver com a intenção, a intencionalidade, tem a ver com o motivo e a intenção, né? Esses são elementos fundamentais que caracterizam os esquemas primários sociais. Esses termos aqui, eles podem soar estranhos para quem não leu, por exemplo, um Weber. Se vocês lerem Weber, vocês vão entender esses termos aqui: intenção, vontade, motivo, enfim, todo um conjunto de características das ações sociais humanas que dão sentido à própria ação social como objeto da sociologia. Então é preciso ler Weber. Para dar um impulso na vossa leitura sobre Weber, temos uma aula sobre ação social de Weber aqui mesmo no canal. Seria bom também vocês irem para lá e poderem se informar, tá certo? Mas o que eu queria trazer aqui são as ações primárias
os esquemas primários de Erving Goffman. Então você podia perguntar, esses esquemas primários, eles pressupõem apenas o indivíduo? Não, eles pressupõem o conjunto da relação social na situação estabelecida, porque a definição da situação tem a ver com a relação que se estabelece entre eu que ajo e a outra pessoa. Tem a ver com a relação social, tem a ver com a ação social enquanto relação social. Por isso é muito importante você saber um pouco de verbo para entender o que está aqui ocorrendo. Então, esses esquemas primários, ele tem a ver, na verdade, com o grupo social. O grupo social, quando os esquemas primários têm a ver com o grupo social, esse aspecto pressupõe a própria cultura estabelecida nesse grupo, né? Quando você vai a uma empresa, existe uma cultura empresarial, existe uma cultura organizacional que você precisa dominar de modo que você seja competente na relação social que você vai estabelecer naquela empresa onde você foi procurar emprego e vai fazer a primeira entrevista de contratação, e você dominando, você está a mostrar competência naquilo que você vai lá procurando. Então, muitas das vezes eu, por exemplo, quando vou numa entrevista, como fui poucas, eu fico com a vergonha, às vezes falo olhando para baixo, quer dizer, não tenho muita competência daquele espaço, de modo que aquelas relações sociais, daquela definição, aquela definição de situação que se dá ali seja favorável a mim, não é? Então tem esse aspecto fundamental. Mas os esquemas sociais, eles permitem, os esquemas sociais, seja naturais, ou os esquemas primários, né, seja naturais ou sociais, eles permitem compreender fenômenos do nosso cotidiano, né, seja do ponto de vista daquilo que a gente não entende imediatamente, o complexo surpreendente, aquelas ações que nós vemos como sendo extra-humano, né, você pode também serve para nós entendermos problemas como exibição de proeza, através de por exemplo, no circo, quando o palhaço sobe lá nas cordas, fazendo aquelas coisas com patins, né, ou brincando lá com animais, tudo isso tem a ver também com a exibição de proeza, que também permitem, os esquemas primários nos permitem identificar o que está acontecendo ali. Enfim, os esquemas primários nos ajudam a prestar atenção, observar os esquemas primários. Aliás, esses esquemas primários, eles são do grupo também, como eu falei, porque não envolve só as pessoas envolvidas naquele quadro de participação, né, que se mantém, por exemplo, entre eu e o RH, né, o agente de RH. Os observadores que possivelmente possam se encontrar ali, onde a conversa entre eu e RH não é direcionada a eles, eles também participam no conjunto de esquemas sociais. Vou dar um exemplo. No outro dia eu fui procurar emprego numa universidade, e aquela universidade, eu fui para lá e fui conversar com o diretor, e sentamos lá e fui conversando com o diretor. Tivemos numa mesa, só que naquela mesa era eu e ele, entretanto tinha o recepcionista ali, tinha gente administrativa ali, mas a relação ocorria entre eu e ele. Só que a relação ocorre... A relação imediata, ou a interação imediata era entre eu e ele, mas o quadro de participação envolve também os observadores, quem está observando aquela nossa relação de negócio, de venda, né, de proposta de trabalho que eu estava tendo naquela universidade. Então, tudo isso é importante a gente saber, por isso a sociologia é importante a gente saber, tanto para a nossa condição no mercado de trabalho, ou como bons homens de negócios, tanto para bons negociadores políticos, enfim, isso tudo nos dá uma condição de interpretação a partir da análise da relação social, tá certo? Então, nos siga no canal, não esqueça de se inscrever, nos ajuda a crescer, e assista outros vídeos, por exemplo, de Max Weber, que vai ajudar muito você a contribuir o que a gente falou aqui. Adeus, até o próximo vídeo, tá bom?